Bom dia, galera. Sou eu, Léo Griot, e mais um vídeo para vocês. Galera, hoje eu vou falar sobre a escritora preta, conhecida mundialmente. O nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana, mas ela viveu alguns anos nos Estados Unidos, estudou lá, e ela faz palestras. E uma dessas palestras dela acabou se tornando um livro, O Perigo da História Única. Aí ela conta um pouco da trajetória dela e faz um alerta a esse perigo, né, da história única. Ela conta que no país dela, Nigéria, quando criança, ela lia livros de escritores brancos. E como ela lia esses livros de escritores brancos, ela escrevia suas histórias e nessas suas histórias os personagens eram brancos. Embora a Nigéria seja um país da África subsaariana com a população negra. Então, nas histórias da Chimamanda, seus personagens eram brancos, olhos azuis, o que nada que tem a ver com a etnia e a cor dos nigerianos. Então, nesse sentido, de seus personagens brancos, olhos azuis, personagens que comiam maçã, que não é uma fruta de clima tropical, não é uma fruta comum na Nigéria, assim como não é uma fruta tão comum de ser cultivada em países de clima quente. Pode ser em climas de temperado e frio, mas em clima tropical, em clima quente, não é tão comum. Então, nesse sentido, a Chimamanda faz esse alerta ao perigo da, vamos dizer, da aculturação. É claro que nós sabemos que o continente africano é um continente subdesenvolvido, há muitos problemas sociais lá, fome, epidemias de várias enfermidades e por aí vai. Então, nesse sentido, a população está mais preocupada em sobreviver do que necessariamente com questões culturais e com a própria identidade étnico-racial, digamos assim. Mas esse alerta sobre o perigo da aculturação, o perigo da história única, que é um livro, serve para todos nós, para africanos, para latino-americanos, brasileiros, asiáticos, o perigo de nós aceitarmos passivamente a aculturação, de nós não nos posicionarmos, de nós não nos vermos e não nos retratarmos tal qual somos, com as nossas características físicas, raciais, culturais. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, esse livro, O Perigo da História Única, esse alerta que a Chimamanda Ngozi Adichie faz, ele serve para todos nós. Serve para os africanos? Claro que serve. Serve para nós brasileiros, para os latino-americanos de um modo geral, asiáticos. Serve para todos que se encontram, no, vamos dizer assim, no mundo subdesenvolvido. Ah, mas o Brasil é um país emergente. Sim, o Brasil é um país emergente. Mas parte do Brasil continua pobre, infelizmente. A gente sabe disso. Então, nesse sentido, nós sim devemos nos preocupar, nós sim devemos pensar sobre as questões culturais, como nós nos vemos, como nós nos retratamos, porque é sabido que brasileiro tem complexo de vira-lata, né? Caso alguém não saiba, o complexo de vira-lata é aquele complexo do brasileiro não se aceitar como é, não se aceitar com suas características, querer sempre se parecer com o europeu, com o estadunidense, e aquela vergonha de ter sido colônia de Portugal, colonizada por Portugal. Ah, mas se o Brasil tivesse sido colônia da França, dos Estados Unidos, seria de outro jeito. Só que não. O Haiti foi colônia francesa, deu no que deu. A Inglaterra colonizou países africanos e eles continuam pobres. Ah, mas qual foi a diferença dos Estados Unidos, da Austrália e desses países que se tornaram desenvolvidos? Olha, fala-se muito da colonização de povoamento.
esses países foram colonizados para o povoamento, ao contrário do Brasil e da América Latina, que houve uma colonização de exploração. Os brancos europeus que vieram para cá, eles queriam explorar a colônia para depois voltarem enriquecidos para a Europa. Nos Estados Unidos e Austrália, Nova Zelândia, houve uma colonização de povoamento. Os europeus, ingleses e outros depois, eles foram para povoar o país, para formar uma nova nação. Isso faz a diferença. Mas voltando ao pensamento da Chimamanda Ngozi Adichie, essa grande escritora nigeriana conhecida mundialmente, então temos que nos ater e tomar cuidado com essa questão do perigo da história única. Temos que aprender a nos valorizar, nos vermos tal qual somos e a nos orgulhar do quem somos. E aquilo, para quem escreve, para os escritores, para nós, alunos, estudantes, professores, nos retratarmos e retratar o nosso país, o nosso povo tal qual ele é, com as características que eles têm. O Brasil é um país multicultural, pluricultural. Há pretos, pardos, brancos, vermelhos, amarelos, em proporções distintas, claro, mas há. Então é importante que aprendamos a nos ver, a nos retratar e nos aceitarmos tal qual somos. O Brasil, para quem gosta, para quem não gosta, como a maioria da América Latina, é um país mestiço, é um país multicultural, é um país pluricultural. Então esse alerta da escritora Chimamanda Ngozi Adichie sobre o perigo da história única, o perigo da leitura apenas de escritores brancos, europeus, estadunidenses, com características físicas próprias, com culturas próprias, isso é um perigo, algo que tem que ser pensado e rebatido. Por exemplo, no caso brasileiro, temos Jorge Amado. Jorge Amado é um escritor brasileiro conhecido mundialmente e ele ficou conhecido por seus livros, primeiro, porque ele usava uma linguagem coloquial, que não era tão comum na época, e ele retratava um pouco sobre a cultura afro-brasileira. Na maioria dos seus livros, ele sempre faz referência à cultura afro-brasileira, à religião de matriz africana, o candomblé. Ele sempre acaba falando de algum orixá em seus livros. Então isso é interessante porque nós temos que ter muito cuidado com essa questão do perigo da história única. O alerta da Chimamanda Ngozi Adichie, a escritora nigeriana, serve para todos nós. É algo a pensarmos, é algo a analisarmos e aprender com isso a nos valorizarmos, a valorizar a nossa cultura brasileira, a nossa cultura latina, a nos ver e nos representarmos como somos, com fidedignidade, com a grandeza que nós temos, que o nosso povo tem. Galera, esse foi mais um vídeo de Léo Griot. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.